Boa tarde, boa noite, bom dia. Nós vamos para a aula 2 de História, continuando com o tema Iluminismo. Lembram? Iluminismo, movimento intelectual que defendia o uso da razão, a liberdade de expressão. E aí nós estamos falando dos iluministas na aula anterior e hoje a gente continua com Voltaire. Ele era um crítico também da monarquia, a monarquia absolutista, a monarquia onde o rei ou a rainha governava de modo absoluto, suas ideias, suas vontades prevalecem, e defendia a liberdade intelectual, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Rousseau era um defensor da pequena burguesia, dos pequenos comerciantes. Rousseau queria a participação do povo na política por meio das eleições. Ele queria que o povo tivesse direito de opinar, porque política nada mais é do que governo. Então, precisaria acabar a monarquia, o absolutismo, e acontecer eleições e que o povo pudesse participar desse processo. Adam Smith defendia que a economia deveria ser conduzida pela lei da oferta e da procura. O que é a lei da oferta e da procura? Quanto maior a oferta de um determinado produto, menor o preço, porque ele tem demais no mercado. Em contrapartida, se a procura for muito elevada, a tendência é que o preço suba. Então, maior oferta, menor preço. Maior procura, maior preço. E aí, ele defendia, então, essa liberdade econômica. François Quesnay foi o representante oficial da fisiocracia. Os fisiocratas, eles pregavam o quê? Um capitalismo agrário, eles davam muito valor à agricultura, à economia, né, girando no campo, sem, lógico, a interferência do Estado. Então, quais são as principais características da fisiocracia? Uma agricultura supervalorizada. O que a agricultura produzia, eles diziam, era superior ao que a mesma destruía. Eles defendiam outra característica, não era defesa, né? Mas característica da fisiocracia, o laissez-faire, que é o governo teria que deixar acontecer, reduzir a interferência do Estado na economia, e a propriedade privada, o indivíduo deveria ter o direito de possuir, né, aquilo que ele conquistou com o seu trabalho. Denis Diderot, né, ou simplesmente Diderot, criticava também o absolutismo e defendia a ideia de que a política era responsável por eliminar as diferenças existentes nas sociedades. Lembrando que política nada mais é do que o governo. Então, que o governo, que quem estivesse no poder, governando, administrando, teria a responsabilidade de eliminar as diferenças na sociedade, ou seja, acabar com as diferenças que a gente diz classe social. Tá? Ele também, Diderot, participou da elaboração com D'Alembert da enciclopédia, tá? São os famosos enciclopedistas. O despotismo esclarecido. As ideias iluministas espalharam e muitos reis, muitas rainhas, muitos governantes buscaram implantar medidas iluministas para modernizar seus estados. Então eles acabaram com a monarquia absolutista. Não, mas eles abriram mão de alguns direitos para o povo para que esse povo se achasse, né, agora dentro do governo. Então isso acontecia sem que os monarcas abdicassem do seu poder absoluto. Apenas conciliava o seu governo com alguns interesses populares. Deste modo, esses governantes acabaram conhecidos como déspotas, mas esclarecidos. Os ideais iluministas tiveram sérias implicações sociopolíticas. Os resultados, né? Alguns exemplos, somente alguns exemplos, o fim do colonialismo e do absolutismo, acabou influenciando, né, a implantação do liberalismo econômico, então a liberdade econômica, a liberdade religiosa e também acabou influenciando na França, onde ocorreu a Revolução Francesa.
No Brasil, as ideias iluministas acabaram influenciando e provocando aqui os movimentos da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana e da Revolução Pernambucana. Os principais déspotas esclarecidos. A imperatriz Maria Teresa, na Áustria, ela taxou a nobreza e criou um exército nacional. Lembra na aula 1 que eu falei que a nobreza não pagava impostos? Então, aqui está dizendo que ela taxou a nobreza. Então, agora a nobreza passa a pagar impostos. O rei Carlos III, na Espanha, ampliou a indústria têxtil, tá? Ampliação da indústria têxtil. A imperatriz Catarina II, na Rússia, promoveu liberdade religiosa, mas, ao mesmo tempo, acentuou o feudalismo. Mas a promoção ali da liberdade religiosa. E em Portugal, o rei era Dom José I, né? Mas foi o ministro do rei, o Marquês de Pombal, que foi o responsável pelas ideias iluministas no governo. Então, ele expulsou os jesuítas, inclusive aqui do Brasil. Ele foi responsável pela reforma educacional em Portugal e pela manufatura, pelo desenvolvimento da manufatura portuguesa, da indústria em Portugal. As atividades, como eu já disse na aula 1, se encontram, né, no site do Conectados de Vila Velha, o Conectados da Vila. Até uma próxima aula, gente.